Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. E eu tenho como tema hoje arrependimento. Deus tem falado muito comigo sobre esse tema. Eu estava lendo algumas histórias, alguns relatos, e eu estava pensando como a igreja do Senhor precisa se arrepender todo dia. Todo dia. Todo dia nós precisamos nos voltar para Deus e nos arrepender dos nossos erros cometidos. Está muito assim ou é impressão minha? Está bom aí para vocês o microfone? Para mim está assim bem um eco forte. Nós vamos ler um versículo que tem na palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, é o segundo evangelho, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4, diz assim, já está ali, ó, aí, a eficiência aí é tremenda. Diz assim a palavra do Senhor: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Vamos ler de novo? Vamos ler juntos? Vamos lá. Apareceu remissão de pecados. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite. Fala de acordo com a tua vontade. Fala de acordo com cada necessidade. Mas fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode perguntar, por que se fala tanto de arrependimento na igreja? Aqui se fala muito, né? A pastora Keoline constantemente está trazendo à memória. Precisamos nos arrepender, precisamos estar quebrantados diante de Deus. E alguém pode perguntar, mas por que se fala tanto de arrependimento? É porque sem arrependimento genuíno não há esperança de salvação. Sem arrependimento verdadeiro, não há esperança de vida eterna. Sem arrependimento verdadeiro, não há esperança de morar no céu. Diga amém. Amém. Difícil esse amém, mas é verdade. Sem arrependimento verdadeiro, irmãos, não há nenhuma esperança para nós que estamos aqui buscando a Cristo, buscando a salvação, buscando a vida eterna. E um ingrediente indispensável para que nós alcancemos tudo isso é o nosso arrependimento verdadeiro e genuíno. Em Lucas capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 5, Jesus diz assim: se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis, ou de igual modo morrereis. Porque as pessoas estavam falando com ele sobre alguns acontecimentos em que pessoas morreram de forma trágica. Morreram de forma bem cruel, vamos dizer assim. E naquela época eles achavam que as pessoas que morriam assim é porque elas estavam com muitos pecados. Elas estavam vivendo uma vida depravada e mereciam esse tipo de morte. E quando eles disseram para Jesus que aqueles homens morreram na torre de Siloé, quando caiu por cima deles e matou muita gente, e outros acontecimentos, eles estavam querendo dizer para Jesus assim: Jesus, esse povo morreu porque era mau, não é verdade? Jesus disse: não, se cada um de vocês não se arrepender, igualmente morrereis. Estejam cheios de pecados ou não estejam, mas se vocês não se arrependerem dos pecados
de vocês, todos vocês vão morrer. Mas não é de morte física, é de morte eterna. Jesus estava advertindo aquelas pessoas que, em vez de vocês ficarem olhando, bisbilhotando a vida dos outros por causa do que aconteceu, vão cuidar da vida de vocês, vão se arrepender dos seus pecados para que vocês possam ganhar a vida eterna. Era isso que Jesus estava explicando para aquelas pessoas. Um certo escritor chamado Miguel Herrera Júnior disse que visitou certa vez um presídio. E quando ele chegou lá, conversando com alguns presos, ele perguntou a um dos presos: você está arrependido? E o preso respondeu: claro. Olha só onde eu vim parar. E esse escritor disse, e eu concordo, que o que aquele preso tinha não era arrependimento. Era cinismo. Cinismo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que se eu tivesse conseguido escapar sem ser pego, tudo ia continuar como antes. A vida ia continuar. E muitos deles se disfarçam de arrependidos, porque eles querem se safar da prisão ou dos seus pecados. E eles ficam com esse tipo de cinismo, fingindo arrependimento. Eu disse que hoje eu ia pregar bem baixinho, porque eu peguei gripe, mas não tem jeito, quando eu começo a aumentar o volume. Certo pastor, muito tempo atrás, muito tempo assim, uns 15 anos por aí, quando nós estávamos em outro ministério, ele estava, não se escandalizem, ele estava adulterando com a secretária dele. E a esposa dele estava desconfiada. Né? Toda esposa desconfia. Quase todas. E ela dizia para ele: eu acho que você está fazendo isso, isso e isso. E ele dizia: você está louca. Você precisa de um psiquiatra. Vai procurar médico que tu está doente. Ela me disse isso várias vezes. E eu acho que quase todos, para não dizer todos os homens, quando eles estão fazendo esse tipo de coisa, eles dizem que a mulher está precisando de psiquiatra. Que ela está doida. E aí aquela esposa resolveu armar um jeito de flagrar. E aí ela flagrou. E ligou para o presidente do campo, que na época era meu esposo, e nós fomos lá. E ela não disse nada para ele que tinha flagrado. E naquela reunião, ele dizia que era mentira, que tudo era invenção, que nada daquilo estava acontecendo, e aquela coisa toda. Aí a gente teve que puxar as provas. E mostramos a prova. Aí ele... eu admito que errei, confesso que pequei. E depois ele estava na minha casa, sentado na minha mesa, só ele e eu. E ele disse: eu não sei por que ainda estão querendo me castigar, que ele foi disciplinado por um bom tempo. Não sei por que estão querendo me castigar, porque pecado confessado é pecado perdoado. O mesmo cinismo do prisioneiro. O mesmo cinismo. Irmãos, isso aqui não é arrependimento. Tem muitas pessoas que fazem isso. Elas simplesmente se voltam de uma forma como se tivessem arrependidos e não estão. Pastor, você está falando de alguém? Não, eu estou falando o que Deus falou comigo para passar para a igreja. Se doer em você, glória a Deus, se conserta. Eu quero primeiro falar sobre o que não é arrependimento. Porque nós precisamos entender a dinâmica do arrependimento.
Em primeiro lugar, cinismo não é arrependimento, que nós acabamos de falar. A expressão daquele homem foi: claro, veja onde eu vim parar. Se eu não tivesse vindo parar aqui, eu estava de boa. Então, isso não é arrependimento, de maneira nenhuma. Remorso, segunda coisa que não é arrependimento, é o remorso. A pessoa se sente mal pelo que fez, olha para os resultados e se dá como causa perdida. E aí o que acontece? Ela se cobra tanto até a morte. Como fez quem? Judas Iscariotes. Ele sabia que tinha errado, ele entendeu que o que ele fez era algo terrível diante de Deus. E o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: vendo que fora condenado, ele disse: pequei, traindo sangue inocente, e foi enforcar-se. O arrependimento, ele nos leva a consertar o erro cometido e não a tentar resolver o erro do nosso próprio modo, da nossa própria forma. O verdadeiro arrependimento nos leva a repensar e tentar consertar aquilo que foi rasurado. Remorso não é arrependimento. Remorso leva as pessoas à morte, leva as pessoas ao suicídio, leva as pessoas a tomarem atitudes que não vai nunca e jamais resolver os seus problemas com o pecado. Judas foi e enforcou-se. Por quê? Porque ele não se arrependeu, ele se encheu de remorso. Alguém aí sabe o que é remorso? Duas pessoas. Ninguém mais? Remorso, eu acabei de explicar o que é remorso. Não precisa você ter sentido, basta você ter entendido. Quando a pessoa se martiriza por aquilo que fez, mas não vai lá na fonte buscar o perdão, buscar a solução do seu problema. Muitas pessoas ficam acumulando o pecado dia após dia porque elas não têm coragem de dizer verdadeiramente para Deus que elas vão abandonar o pecado, porque no outro dia elas voltam para pecar de novo. Isso não é arrependimento. Isso é cinismo. Essa história de cai, levanta, levanta, cai, levanta. Tem pessoas que cai, levanta, e um dia se firma. Eu conheço pessoas que um dia se firmou e disse: pronto, agora nunca mais. Aí teve um momento em que ela realmente se arrependeu dos seus pecados e decidiu não pecar mais. Largar a mão daquela vida que conduz ao inferno. Não tem outro lugar, é inferno mesmo, que ela vai levar. Terceira coisa, segunda, né? O arrependimento, do ponto de vista bíblico, 3 passos, 3 coisas. Do ponto de vista bíblico, existem 3 passos envolvidos no arrependimento. E é esses 3 passos que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, o arrependimento, ele traz a necessidade de diagnóstico, reconhecimento, identificação do pecado. Muita gente está brincando com o pecado todo dia, achando que não é pecado. Muita gente está flertando com o pecado o tempo todo, achando que Deus vai passar a mão na cabeça, vai dizer: filho, eu te perdoo. Sem arrependimento, não tem perdão.
Quando nós nos arrependemos do pecado, nós precisamos dar as costas completamente para Ele. Isso se chama conversão. Assim como Deus dá as costas para os nossos pecados quando Ele nos perdoa. Se Deus nos perdoa e dá as costas para o pecado, nós também temos que fazer a mesma coisa. E se nós não fazemos isso, automaticamente Deus também não faz. Porque o perdão de Deus depende do nosso perdão, do nosso arrependimento, da nossa vida de santidade. Então, como toda doença que precisa ser diagnosticada e tratada, o pecado não é diferente. Ele precisa ser diagnosticado, identificado, apontado e tratado. Muitas vezes Deus está dizendo, filho, não sei nem se ele ainda chama de filho, né? Depende do tamanho da tua iniquidade. O da nossa, né? Eu vou assumir junto com vocês. Deus está dizendo, filho, a sua doença é essa. E o remédio é esse. E nós continuamos levando, empurrando o pecado com a barriga, empurrando, até que se torna iniquidade, porque iniquidade é um acúmulo de pecado sem arrependimento. Se chama iniquidade. A pessoa se acostuma com o pecado de tal forma que ela já não se importa mais. Tiago diz que a mente fica cauterizada. Misericórdia. Então, nós precisamos dessa identificação, porque Deus tem o remédio certo para nós. Deus tem a solução para o pecado, para os nossos deslizes do dia a dia. Deus sempre vai ter a solução. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, acho que todo mundo sabe, né? O salário, mais o dom, é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Irmãos, esse versículo é tão claro. Por que a gente não consegue imaginar o salário, o pagamento do meu pecado, no fim vai ser a morte. E não é morte física, não. É morte espiritual. Separação eterna de Deus. O salário do pecado é a morte. Se a gente trouxer para o outro lado, nós vamos dizer assim, o salário do arrependimento é a... O salário do arrependimento é a vida. O salário do pecado é a morte. Mas o salário do arrependimento é vida. Diga vida. É vida. Então, a gente precisa aprender isso e trocar a posição das coisas. Assim como a recompensa de uma doença não tratada é a morte, a recompensa de um pecado não tratado também é a morte. Não adianta colocar um nome agradável ou um rótulo falso no seu pecado, porque Deus não se deixa enganar. Gálatas 6 e 7 diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também vai colher. Vai colher. Semeia pecado, vai colher morte. Semeia arrependimento, vida com Deus, vai colher vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então não adianta colocar rótulos. Eu coloquei aqui algumas palavras que eu vou estar falando. Talvez eu esteja desatualizado e já tenha outros nomes mais bonitos para essas coisas. A primeira palavra é prostituição. Programa. Garota de programa. Garota de programa. Não sei se tem outra palavra.
Mas Deus não vê assim. Se nós estamos vivendo uma vida de prostituição, Deus vê prostituição e julga como prostituição e castiga como prostituição. Porque não existe rótulo para Deus. Ele vê tudo e mais um pouco do que nós podemos imaginar. Deus não se deixa enganar, dele ninguém esconde nada. Ele vê tudo, sabe tudo. Aonde você for, aonde você se esconder, que tenha irmãos vendo que não tenha, que o pastor esteja sabendo que não esteja, Deus está com os olhos fixos na nossa vida, na tua e na minha vida. E Ele ama os seus filhos. Mas quando os seus filhos fazem as coisas erradas, como um pai amoroso, Ele perdoa. Adultério. Adultério. Eu ia botar uma aliança e esqueci. Mas adultério é quebra de aliança. Quando você tem uma aliança física com uma pessoa e você quebra essa aliança, você está adulterando. Quando você rasura uma correspondência que não é sua, você está adulterando aquela correspondência. Muitas vezes a nação de Israel é chamada de adúltera, porque constantemente adorava outros ídolos e abandonava o Senhor, seu Deus. Quebra de aliança. Essa aliança é uma aliança de sangue. Jesus Cristo fez uma aliança comigo e com você na cruz do Calvário. Quando nós deixamos de andar na presença de Deus, em obediência, procurando andar em santidade, nós estamos quebrando a aliança. Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago é grosso. Adúlteros e adúlteras. Por quê? Tiago não estava falando de adultério sexual. Ele estava falando de adultério, de aliança de sangue, feita com Deus, sendo quebrada, sendo trocada por algo que não tem o menor valor, sendo trocada por um momento de prazer, sendo trocada por um momento de lucros. A aliança com Deus sendo adulterada por qualquer coisa que não tem valor. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, em que o pecado ele vem como um avalanche contra os filhos de Deus de forma violenta, e nós estamos remando contra a maré. Ou nós dizemos não para o pecado e sim para Deus, ou nós vamos nos perder no meio dessa tempestade. Deus quer filhos fiéis, filhos honestos, filhos que não quebram a aliança por nada neste mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. É o que a Bíblia nos ensina. E João diz também: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo... Oi? O amor do Pai não está neles, não está nele. O amor do Pai não está naquele que ama o mundo. Amar o mundo é justamente isso. É dizer sim para o pecado e não para Deus. Quando você escorrega espiritualmente e peca, você está dizendo não para Deus. Terceira coisa que eu coloquei aqui: homossexualismo. Amizade colorida.
tudo colorido, de todas as cores, não tem problema nenhum, venha de onde vier, faça o que fizer. Misericórdia. A Bíblia diz que vai para o inferno. É a Bíblia que diz que vai para o inferno. Lá em Apocalipse, capítulo 22, eu acho, 21. Tem no 21 e tem no 22. Que esse tipo de prática não entra no céu. Não tem parte no reino de Deus. Não tem nada que camufle. Não adianta colocar o nome mais bonitinho, porque é pecado do mesmo jeito. E Deus não se agrada de pecado. Deus não aceita o pecado. Pecado é sempre pecado. A outra palavra que eu coloquei aqui foi promiscuidade. A promiscuidade é muito comum, desde muito tempo. A gente diz assim, hoje está assim. Não, faz muito tempo. Faz muitos anos. A promiscuidade. Sexo fora do casamento é promiscuidade. Namoros com libertinagem sem limite é promiscuidade. Pedofilia é promiscuidade. E é crime. Irmãos, todas essas coisas voltadas para o sexo, a Bíblia nos ensina claramente o que é certo, o que é errado. Quem faz errado, faz porque quer, faz sabendo. É incrível o relato de pesquisas dentro das igrejas evangélicas, de quantos jovens estão vivendo na promiscuidade dentro da igreja, participando, dançando, louvando, pregando. Glória a Deus que aqui não tem disso, amém? Ixi, só ouvi esse lado. Amém? Pronto, aqui não tem disso, mas por aí tem. E tudo isso é pecado contra Deus, é promiscuidade, não agrada a Deus. E tem nomes bem simpáticos, tipo, eu só estava ficando. Não sei se tem outro nome mais bonito aí. Estava só ficando. Eu vi num programa de televisão que a criatura foi pedir o teste de DNA. Aí ele perguntou, né, o apresentador perguntou, vocês namoravam há quanto tempo? Não, a gente nunca namorou, não. Ele disse, e como é que aconteceu isso? O que foi que houve? Vocês se conheciam há quanto tempo? Não, a gente não se conhecia, não sei nem o nome dele. E como foi que vocês fizeram isso? Me explique. E ela disse, só ficando. Só ficando. Ficando com Satanás. Porque no meio dessas coisas é Satanás quem age, não diretamente, né? Ele age porque alguém deu lugar. Isso é ofensa contra Deus. Isso não agrada a Deus. É como também outra palavra que eu coloquei aqui, a mentira. Hoje a mentira ganha o nome de bom humor. As piadas imorais, bom humor. Fulano de tal está fazendo humor. Está fazendo humor? Nada. Ele está fazendo é maldição para a vida dele. Ele está semeando maldição, porque é mentira. A Bíblia diz 2 vezes, em Apocalipse 21 e Apocalipse 20, 22. Um é versículo 8, eu acho que o outro é versículo 15. Mas ele diz que nem o mentiroso entrará no reino do céu. E tem muita gente mentindo em nome da brincadeira. Misericórdia. Arrependa-se da prostituição. Arrependa-se do adultério.
Você está adulterando uma aliança que você fez diante de Deus. Arrependa-se da promiscuidade. Arrependa-se da idolatria. A gente já explicou aqui muitas vezes o que é idolatria. Idolatria não é só aqueles santos que as pessoas adoram por aí. É tudo que toma o tempo e o lugar de Deus nas nossas vidas. Isso é idolatria. Pecado nada mais é do que fazer valer a minha vontade em vez de fazer valer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, mas por que a gente não quer? Por que a gente prefere a nossa? A nossa é ruim, é enganosa, é falsificadora. A nossa vontade não produz nada de bom. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós escolhemos fazer a nossa vontade em vez da vontade de Deus, nós estamos criando um sério problema para a nossa vida espiritual. Porque a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Tudo que vem pela vontade de Deus é boa para nossas vidas, é edificante, é fortalecedora. Nós viajamos esses dias, cheguei hoje para o interior para visitar uns parentes já de idade da minha mãe e do meu pai, que a gente de vez em quando vai lá. E nós fomos subir a serra. E quando a gente chegou no início da subida, o carro parou. E estava no meio do sol. Aí chovia e fazia sol, chovia e fazia sol. E eu estava com tanta vontade de fazer aquela viagem para ver as minhas tias. E eu baixei a cabeça e eu disse, Deus, o que foi isso? O que foi que aconteceu? Eu queria tanto fazer essa viagem. E aí eu disse, Senhor, eu entendo que foi o Senhor quem fez isso. E eu quero fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu vou descansar e eu vou esperar, porque o que o Senhor tiver que fazer, o Senhor vai fazer. E nós esperamos ali 3 horas. Ficamos com os ombros queimados do sol e pegando uma chuva de vez em quando. E aí chamaram o reboque, e o reboque veio e rebocou o carro, rebocou a gente de volta para Itapipoca. Quando chegamos lá, meu irmão foi olhar o defeito do carro, era só a tampa da água. Nesse negócio aí, que tinha, espocou e a água fugiu. E a gente estava com medo que tivesse tido problema no motor, mas não teve. Então, rapidinho, em 10 minutos, ele consertou o carro e nós subimos a serra. E eu disse, Senhor, graças eu te dou por isso, porque eu queria tanto fazer essa viagem. E o Senhor deu um susto na gente para a gente aprender a depender do Senhor. Então, a vontade de Deus, irmãos, muitas vezes não é a que a gente pensa que é. Muitas vezes as coisas não vêm do jeito que a gente está esperando, não. Elas podem vir de uma forma diferente. E nós precisamos estar dispostos a aceitar a vontade de Deus. Eu sempre tenho dito isso. A chuva vem de Deus, o relâmpago vem de Deus, a tempestade vem de Deus, o que é bom vem de Deus, o que é ruim também vem de Deus. O que nós achamos ruim, para Ele pode ser o melhor. E Ele vai trazer para as nossas vidas. Aprendamos a não escolher fazer a nossa vontade, mas sempre fazer a vontade de Deus, porque ela é a melhor coisa que existe para a vida do cristão.
A vontade de Deus é explícita na palavra. Ninguém pode se prevalecer de dizer, eu não sabia que era vontade de Deus. Eu não sabia que era pecado. É claro que você sabia. Até uma criança sabe quando ela está fazendo uma coisa errada e quando não está. Imagine um adulto, né? Você sabe. Você sabe aonde é que você está fazendo a coisa contrária à vontade de Deus. E Deus está vendo. Porque Deus vê tudo. Segunda coisa que envolve o arrependimento, confissão. Precisamos confessar. Deus espera que nós confessemos. Deus espera ouvir a nossa voz. Aí você diz, mas Deus não sabe até o que eu penso. Antes que eu pense, Deus não já sabe. Antes que eu fale, Deus não já sabe. Mas Ele te deu uma boca. Uma boca que fala. Porque os animais têm boca, mas não falam. Mas Ele nos deu uma boca que fala. E Ele espera de nós. Quando Ele disse, Adão, onde você está? Ele sabia onde Adão estava. Mas Ele perguntou, porque Ele esperava que Adão respondesse, assim como Ele espera que eu e você conversemos com Ele. Ele espera a nossa comunicação com Ele. Não basta diagnosticar o pecado e nem tentar se explicar com justificativas ou com qualquer coisa diante de Deus. Também não adianta ficar culpando outras pessoas, porque é muito fácil eu fazer algo e simplesmente jogar a culpa para alguém. Isso não é um erro do ser humano de hoje, não, veio lá do Éden. Mas é errado. Se jogar a culpa para o outro resolvesse o problema, só quem tinha sido castigado era a serpente, que foi a última culpada. Mas todo mundo foi castigado. Então, ficar jogando o erro para os outros não vai resolver o problema. E nem vai nos livrar da culpa. Tem muitas pessoas que saem da igreja e ficam jogando culpa em um e em outro. A gente diz isso aqui com frequência, né? Aí eu saí da igreja porque o irmão fulano de tal disse que eu era feia. Se você é feio ou bonita, que diferença faz? Deus te vê linda se você for fiel a Ele. Deus te vê lindo e maravilhoso se você for um cristão autêntico. Um cristão que prova que é fiel quando está sozinho, sem ninguém te ver. É a hora que nós provamos a nossa fidelidade. Não é para as pessoas, não. É para nós mesmos e para Deus. Eu saí da igreja porque o irmão fulano de tal disse que o quê? Disse qualquer coisa. Que era feio, que era torto, que era aleijado, que era isso, que era aquilo. Irmãos, não troca Deus por uma coisa dessa, não. Não troca Deus por uma palavra negativa que vem contra você, não. Não troca Deus por nada. Estava conversando com um casal esses dias. Até já falei aqui. Não sei que dia. E ela dizendo, e ela chorava, irmã, desse jeito, chorando. É porque a irmã disse que não gosta de mim, disse que não vai mais na minha casa, disse que não... Um monte de coisa. O irmão ligou para mim e disse que não ia na reunião na minha casa porque ele não gosta de mim, não vai com a minha cara, não tem ligação comigo. E chorava, e chorava, e chorava. E eu queimando de vontade de falar um montão.
Mas eu não falei, não. Eu só disse assim, sabe qual é o seu problema? Você não está focando Deus na tua vida. Você está focando as pessoas, você está focando os elogios, você está focando as recompensas, você está focando os reconhecimentos. Você só não está focando Deus. Porque quando você foca Deus, as pedras vêm e você transforma num edifício. As pancadas vêm e você aprende lições novas. As críticas vêm e você aprende alguma coisa com a crítica. Não peca trocando Deus por uma bobagem. Uma pessoa, eu disse, irmã, você está em qual igreja? Não tem igreja nenhuma, não. Outra, essa era outra. Eu disse, e não está em igreja nenhuma? Não estou, não. Eu disse, mas por quê? Não, é porque uma pessoa disse uma palavra muito ofensiva com meu esposo. Só por isso, irmã. Deus te ofendeu? O que foi que Ele disse contigo? O que foi que Ele fez contigo? Nós estamos aqui por causa de Deus e não por causa das pessoas. Não fica jogando culpa em um e em outro por causa do teu erro, do teu pecado, do teu deslize. Perdoa. Alguém te ofendeu? Perdoa. Perdoa. O lucro é seu, não é da outra pessoa. Glória a Deus. É necessário entender que se trata de uma ofensa contra Deus e que Ele não vai aceitar de modo algum. Deus não contempla pecado. Nós temos de andar em santidade. Isaías 59:1 diz assim: vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele de vocês. A única coisa que separa a nossa vida de Deus é o pecado. É o pecado. Não é ofensa, não é crítica, não é nada disso não. É o pecado. E quando nós escolhemos fazer a nossa vontade, vou sair da igreja, não vou mais. Vão ver como eu não piso mais nem lá. Quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você. Porque você vai construir um pecado que vai te separar de Deus. Portanto, assim, assuma a sua dívida com Deus e se arrependa enquanto é tempo. 2 Coríntios 6:2 diz: eis aqui agora o dia da salvação. É hoje, não deixa para amanhã. Apocalipse está acontecendo todo dia. Jesus pode voltar quando você menos espera. Conserta a tua vida e te volta para Deus. Enquanto há esperança. Terceira e última coisa, mudança. Arrependimento sem mudança não é arrependimento verdadeiro. É como descobrir que está na direção errada e continuar na direção errada. Vai parar num lugar onde não queria parar. O nome disso é conversão. Conversão é virar de um lado para outro. O pecado está à minha frente, pois eu vou dar meia volta e vou tomar outra direção. Vou consertar a minha vida diante de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Diga nunca. Está encobrindo transgressão? Nunca prosperará. Mas aquele que confessa os seus pecados e abandona, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Diga, alcança misericórdia.
Glória a Deus. É preciso abandonar completamente o trajeto errado e voltar para a direção correta. Isso se chama conversão. Pecar é humano, mas permanecer no pecado é comprar o ingresso para o inferno. Amém? Pecar é humano, mas permanecer no pecado é comprar o ingresso para o inferno. Em nome de Jesus, não permaneça no pecado. Se arrependa dele hoje e se volte para Deus. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados.